Jeremias 29, versículo 4. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurais a paz da cidade para onde vos transportar, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane. Os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deles ouvidos, os vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tomando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Estará e serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos de todas as nações, lugares, para que onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Podeis sentar no nome de Jesus. Glória. Santo é o Senhor. Amados irmãos, amém. Eu quero aqui cumprimentar todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? É motivo de alegria estarmos na presença desse Deus que é poderoso, esse Deus que é santo. E nós estamos incumbidos nessa mensagem de hoje e nos traz algo importante, o texto em que nós acabamos de ler. Quando meu amado irmão fez o convite a nós e passou o texto, a gente começamos a meditar um pouco nesse texto, aonde o Senhor nos revela a sua grandeza. E o versículo que ele me passou, amado, é o 13, né? E buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Só que para nós entendermos o texto, nós temos que ler todo o contexto narrado no capítulo 29. Quando eu me deparei aos versículos anteriores, eu comecei a entender de fato que Deus tinha, o que o Senhor tinha feito, o que o Senhor iria fazer a Israel. Amados irmãos, nós entendemos que o versículo é algo que nos traz impacto quando Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo coração. Deus, na sua palavra, Ele vai mencionar que a busca a Ele tem que ser de todo o coração. Necessariamente nós podemos entender que o povo estava buscando o Senhor de qualquer maneira. Quando o profeta Jeremias, usado por Deus, ele profetiza, e ele vai falar sobre algo importante que eu sempre quando leio a palavra, eu busco entender algo que ainda não foi compreendido, que está dentro do texto, que está dentro da revelação, mas que o Espírito Santo que vai me dar o entendimento. E eu lendo este texto, eu entendo algo muito poderoso que o Senhor fala a Israel. Se nós prestarmos atenção nos versículos anteriores que nós lemos, Deus está dando uma ordem ao povo. Deus está dizendo para eles multiplicarem. Deus está dando a ordem ao povo para eles se casarem, para eles terem filhos, para eles crescerem.
Mas como Deus estava mandando, por que Deus estava mandando o povo crescer em uma terra que não era deles? Porque Deus estava mandando o povo crescer dentro da prova. Porque Deus estava mandando crescer dentro do deserto. Porque Deus está trazendo uma palavra ao povo e dizendo assim: vocês serão provados, mas dentro da prova eu vou dar crescimento. Dentro do deserto eu vou fazer prosperar. E orai pela cidade. Deus está falando ao povo: orai por Babilônia, porque a paz de Babilônia será a vossa paz. E nós entendemos que é algo totalmente contrário do que fazemos. Algo totalmente contrário do que fazemos quando nós não estamos servindo a Deus, buscando ao Senhor com todo o coração. O primeiro momento, o primeiro pensamento quando nós estamos sendo provados é querer parar, é querer desistir, é querer estar calado, né? E a gente às vezes entende que tempo de prova é tempo de calar-se, é tempo de recuar, é tempo de ficar isolado. E às vezes nós estamos igual Elias, né? A Bíblia diz que quando Elias se levanta contra o reinado de Acabe, a Bíblia diz que Elias sente medo. E quando ele sente medo, ele vai para onde? Para o deserto. Ele se esconde. E a gente acha que quando as coisas estão apertando, o segredo é ficar calado. Deus está nos dizendo e direcionando esta palavra a nós, que em meio às provas, o necessário a ser feito é que nós venhamos crescer. Que nós venhamos crescer. Porque o inimigo de nossas almas, ele só quer o quê? O recuo. Quando nós recuamos, quando a igreja do Senhor recua, a igreja do Senhor deixa espaço para o inimigo agir. E quando o inimigo começa a agir, quando o inimigo começa a trabalhar, aí começa a vir as dificuldades. E muitos dizem: ah, pastor, porque eu estou passando uma prova. Ah, irmão, porque eu estou passando uma prova e eu estou sozinho e Deus não está agindo. E nós entendemos que Deus nos dá uma ordem: se você está sendo provado, se você está sendo lançado no cativeiro, se você está sendo lançado no deserto ou em terra distante, cresça. Cresça. Só que quando nós lemos o texto, é fácil para nós lermos e dizermos que é fácil crescer. É fácil dizer para o irmão que ore quando a sua despensa está vazia. É fácil dizer para o irmão: irmão, você tem fé não? Ore a Deus que esse milagre vai acontecer. É fácil. E quantos de nós estamos profetizando algo em que nós não estamos vivendo? Porque quando Jeremias está dizendo, o povo está dizendo o quê? Se vocês buscar Ele, Ele vai aparecer para vocês. Se vocês orar, o milagre vai acontecer. Mas vocês têm que buscar de todo o coração. Não adianta estarmos hoje aqui às 11h12 da noite, dentro de uma igreja, se nós não estivermos com busca intensa. A Bíblia diz: entrai com ousadia na presença do Senhor. Entrai com ousadia. Talvez o nosso maior problema de nós não sermos abençoados é não sabermos pedir, como foi falado aqui. Se pedirmos para que a glória venha a ser dada a Deus, o milagre acontece. Então nós entendemos que Jesus nos dá uma ordem: a busca tem que ser intensa, a busca tem que ser de todo o coração, não necessariamente metade, não necessariamente 30%, nem 80%, nem 99%, é 100% de busca, é 100% de entrega, é 100% de clamor, é 100% que nós estamos hoje aqui. E eu quero dizer uma coisa: sempre eu costumo orar por alguém, dizer que o Senhor venha fazer a vontade dEle segundo a nossa fidelidade e fé. Deus só age segundo a nossa fidelidade e fé. Porque não adianta eu chegar para o meu irmão e dizer assim: Deus, Ele vai fazer algo grandioso na tua vida, se não existe uma fidelidade e uma fé para com Deus. Se não existe o que Jeremias está dizendo ao povo. E Deus está fazendo o povo crescer, mas Deus está dando um prazo. Amém? Deus deu um prazo, não deu? Daqui a 70 anos, tu vai sair dessa prova e tu vai voltar. Deus está falando aquilo que o texto diz: lança o teu pão sobre as águas. No tempo certo o negócio vai dar certo. No tempo certo Deus vai tirar o cativeiro. Mas é necessário nós entendermos que Deus é o Deus que nos prova, mas o Deus que dá providência na prova.
Providência no deserto. Providência aonde nós se encontramos. O versículo diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Deus está falando sobre o que Ele está traçando para as nossas vidas. Tudo que acontece sobre a nossa vida, tudo que acontece dentro da nossa casa, tem um dedo de Deus, tem o agir do Senhor. E nós estamos questionando demais aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos questionando demais a vontade de Deus. E nós estamos entrando nas igrejas achando que Deus, Ele é o garçom da obra. Aonde Deus, Ele tem que entregar para nós milagre. Aonde Deus tem que fazer por nós aquilo que Deus está falando, que nós temos que buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Eu sempre costumo dizer lá na congregação que eu não vejo em um versículo da Bíblia um apóstolo pedindo milagre. Eu não vejo Pedro pedindo milagre. Eu não vejo João pedindo milagre. Eu não vejo um dos 12 pedindo milagre. Mas eu vejo Deus fazendo. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe da tua necessidade esta noite. Mas o Senhor quer ver a busca de coração. O Senhor quer ver você fazendo a diferença. O Senhor quer ver você hoje chamando a atenção do Mestre. E chamar a atenção do Mestre não é só dar um glória a Deus alto. Chamar a atenção do Mestre não é só falar em línguas estranhas. Chamar a atenção do Mestre não é só aplaudir o Senhor. Chamar a atenção do Mestre é tirar o louvor de dentro da alma até o coração de Deus. É quando você chega quebrado, mas você chega adorando. É quando você chega triste, mas você chega adorando. É quando você está passando uma prova, mas você chega adorando ao Senhor. A busca de coração. E essa busca de coração, irmãos, ela não tem limite. A pregação não limita a minha adoração. O culto não limita a minha adoração. O louvor não limita a minha adoração. O ministro de louvor não limita a minha adoração. E nós temos uma dificuldade de entender isso. Nós achamos que o culto tem que estar agradável ao meu coração para que eu sinta a presença de Cristo. E não, irmãos, eu que tenho que prestar um culto agradável e racional ao Senhor. Eu tenho que entrar na igreja entendendo isso, que independente do irmão A ou B, eu vim buscar ao Senhor. Eu vim buscar a presença de Deus. E nós temos que parar de sermos questionadores da prova. Deus está nos testando. E eu sempre costumo dizer que na prova o professor fica calado. Ou não fica, irmão? Na prova o professor coloca lá a prova na tua mesa e ele vai ficar falando perto de ti? Não. E quantos de nós estamos orando dizendo: fala, Senhor, e Deus calado? Fala, Senhor, e o Senhor está em silêncio. Porque é tempo de prova. É tempo de eu e você aprender, é tempo de nós estarmos voltados à presença de Deus. Mas por que Deus chama a atenção ao povo dele? Deus permite que o povo dele fosse cativo por Babilônia. Porque Deus permite que o adversário vença. Existe um texto da Bíblia que muito me traz atenção, que é um versículo em que Cristo, falando ao apóstolo Pedro, ele fala sobre que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E a gente entende o contexto muitas das vezes errado. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que é que nós entendemos por isso? Achamos que quando o mal vir contra nós, é assim? Achamos que quando o inimigo vir contra nós, ele não prevalecerá, só que o contexto não diz isso. O contexto está dizendo que as portas do inferno, as portas estão fechadas. E o que é que nós como igreja temos que fazer? Romper as portas do inferno. Nós não podemos dar espaço ao inimigo. Nós não podemos, nos dias de hoje, se dar ao luxo de deixar de orar sequer um dia. Nós não podemos deixar de comunicar-se com Deus, de ter um relacionamento com o Senhor. Existia um homem registrado na Bíblia Sagrada que ao entardecer, quando Deus foi se relacionar com ele, ele estava escondido. Por quê? Porque o pecado me faz perder o relacionamento com Deus. Porque o erro me faz me esconder para não me relacionar com Deus. E qual é o motivo de muitas pessoas quererem parar? Porque eu entendo uma coisa: quanto mais prova, quanto mais tribulação, mais poder. Quanto mais tribulação, mais poder. Como é que a gente cozinha um feijão? Não é na pressão? Não é colocando pressão sobre ele? Que a gente chega ao ponto ideal. Deus nos prova e coloca pressão sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Deus nos prova segundo
a nossa fé, a nossa força, a nossa medida. Deus não vai provar algo que seja maior do que a nossa capacidade. E tudo que Deus está atribuindo às nossas vidas é algo que eu e você possa suportar. Pastor, eu estou passando vendaval em casa. Você pode suportar isso? Pastor, eu estou passando uma ventania no meu lar. Você pode suportar isso, porque Deus te deu um ser divino chamado Espírito Santo, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, esse Espírito que despedaça, esse Espírito que destrói, esse Espírito, amados irmãos, que coloca por terra toda arma contra as nossas vidas. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está firme. Agora quem tem que buscar? Quem tem que buscar Deus, irmãos? Nós. E buscar-me-eis, Deus está dizendo, e vocês chegarão a mim e vão me encontrar, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Hoje nós estamos aqui, quantos pediram oração? Quantos disseram assim, ore por mim? E poderiam estar aqui hoje? Ou não? Quantos estão acomodados em uma zona de conforto, de tal modo que estão só pedindo? A Bíblia diz que um homem sentado e prostrado numa porta do templo, passa os apóstolos, e a Bíblia Sagrada diz que ele estende a mão, provavelmente, e Pedro, ele fala o quê? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Após a cura, o que foi que o paralítico fez? Entrou no templo adorando. Quantos estão preferindo ficar paralítico na parte de fora? Quantos estão preferindo as esmolas? Quantos estão preferindo continuar pedindo oração? Porque eu digo sempre na Granja Portugal, é melhor orar, interceder, do que pedir oração. É muito melhor ser intercessor, irmãos. É muito melhor você estar na sua casa e alguém bater na sua porta e dizer assim, ore por mim. Porque é sinal que você tem azeite reserva. É sinal que você tem unção sobre a tua vida. É sinal que o Senhor tem te despertado e te dado um compromisso para com a obra. E serei achado de vós, diz o Senhor. Deus está dizendo ao seu povo que será achado. E Deus está perdido, irmãos? Quantos corações já perderam a presença de Deus? Quantos cristãos, que se dizem cristãos, já perderam a presença do Senhor? Existe uma alegria que eu pretendo ter até o meu último dia, que é a alegria da salvação. De entender o dia em que eu fui resgatado das trevas para a luz. O dia em que o Senhor me chamou, e essa alegria eu não posso faltar. Essa alegria, irmãos, me faz todo dia vir para a igreja. Eu sempre costumo dizer que o que me motiva a estar na igreja é Jesus. O que me motiva a estar na obra é Jesus. Porque os homens são falhos, as pessoas são falhas, mas o que nos motiva é Jesus. Por que o povo ia para a multidão? Era por causa dos apóstolos? Não, é por causa de Jesus. Porque Jesus, irmãos, diferente de nós, Ele entende o que está aqui dentro. Aqui dentro. É por isso que Deus está falando no seu texto, buscai de coração, porque Ele entende o que está aqui dentro. Talvez hoje existem pessoas aqui que não expressaram a mínima forma que estão passando prova. E talvez a gente diz, fulano está tão bem. Ah, está ótimo. Rapaz, eu queria ser igual fulano. Fulano está. E talvez quando sair daqui ele vai entrar num quarto e chorar. Mas eu sempre costumo dizer, o inimigo não precisa saber da minha fraqueza. O inimigo não precisa saber do meu problema. O inimigo não precisa saber do que eu estou passando. Mas a Bíblia diz, quando vocês quiserem orar, faz o quê? Entra no quarto, fecha a porta e fala a Deus em secreto. Essa relação, irmãos, é preciso nós como igreja voltarmos. Como igreja nós precisamos voltar à essência do relacionamento com Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus está tratando de um relacionamento que está mal resolvido entre o povo e Ele.
Deus está enviando profeta, Deus está enviando sacerdote, Deus está enviando reis, ao ponto de Jesus vir. E a Bíblia diz que João proclama e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o pecado, irmãos, o maior causador de nós quebrarmos o relacionamento se chama pecado. E quando nós pecamos, nós somos restituídos da glória de Deus. Nós somos separados. O pecado nos tira da presença de Deus. Quanto mais sujo, mais distante. Quanto mais sujo, mais longe da vontade de Deus. Quanto mais pecaminosos estamos, mais frios estamos. E porque existe tanta frieza dentro da igreja, a Bíblia diz que pela iniquidade, se aumentar o amor de muitos, se esfriaria. Pela iniquidade, e essa iniquidade não pode reinar nas nossas vidas. Talvez hoje existe uma sociedade aí que está em suas festas mundanas. Existe uma sociedade que hoje tem um pensamento total contrário, que eu vou passar a noite inteira fazendo o que eu quero, e Deus ele vai me proteger, porque Deus é amor, porque Deus ele é proteção, porque Deus é bênção. Enquanto o texto está dizendo que se me buscar vocês vão me achar. Se me buscar, vocês vão me encontrar. Se vocês bater na porta, eu vou abrir, eu vou entrar, e vou cear, e vou ter um relacionamento com vocês. É tanto que a Bíblia diz que quando Cristo se apresenta ao apóstolo Pedro, ele vai dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe. Porque Deus sabe a intenção do teu coração esta noite. Porque Deus sabe de fato se você veio para ter um relacionamento, ou se você só veio por causa de um milagre. Porque hoje eu não vim aqui em busca de um milagre, eu vim em busca da presença do Senhor. E o milagre vai ser acrescentado na minha vida. O milagre vai ser acrescentado na minha vida. O milagre vai ser acrescentado quando eu entender que hoje o meu propósito é buscar o Senhor enquanto eu posso achá-lo. Buscá-lo enquanto Ele está perto de mim. Buscá-lo, invocar o seu nome. Invocar o seu nome, meu irmão, é gritar para que todos possam entender que Deus não está morto. Deus não está morto. O mesmo Deus, nós estávamos pregando esses dias lá na igreja, o grande El Shaddai, aquele que se revela a Moisés e diz: diga que eu sou, te enviou. Esse mesmo Deus é o Deus que tem nos levantado todos os dias, o Deus que tem nos dado força para suportar o adversário das nossas vidas, o Deus que tem nos dado capacidade para entender que a Sagrada Escritura é o maior e melhor alimento que nós podemos ingerir, o Deus poderoso que todo dia tem visitado os nossos lares, tem repreendido o devorador, tem repreendido os espíritos imundos. O Senhor tem curado entre nós, o Senhor tem salvado entre nós, o Senhor tem libertado entre nós. E o que estamos fazendo diante da grandiosidade desse Deus? O que nós estamos entregando ao Senhor? Será se nós estamos entregando uma adoração provisória? Será se nós estamos entregando uma oferta qualquer? Ou nós estamos buscando com todo o coração? Talvez se nós entendêssemos que essa busca inteira, completa, ela se remete a um ato muito simples e singelo, que é um ato de um filho, quando um pai ou uma mãe chega em casa depois de um dia de trabalho. Se você chegar em casa, o seu filho vai correr e lhe abraçar. Embora você esteja cansado, embora você esteja cheio de problemas, mas o sorriso vem no rosto, porque você está encontrando uma pessoa que de fato está demonstrando um amor sincero. E quando nós entramos na igreja e nós abraçamos o Senhor, e quando eu abraço o Senhor, estou falando no literal. O Senhor está aqui presente, amados irmãos. O Deus que nós servimos é o mesmo de ontem. O Deus que nós servimos está presente. E quando nós entendemos isso, nós não estamos quietos, calados no culto, nós estamos nos relacionando com Deus. Nós estamos buscando intensamente entrar na presença de Deus. E eu tenho um objetivo hoje: sair daqui diferente do que eu entrei. Eu pretendo esta noite voltar para casa mais renovado, mais cheio, mais edificado, transbordando. Sabe por quê, irmãos? Porque o noivo está voltando. E nós viemos hoje para nós renovarmos aquilo que a Bíblia Sagrada está nos falando, que nós temos que ter esta busca com sabedoria, essa busca com dedicação, porque o Senhor ama os verdadeiros adoradores, que busquem em espírito e em verdade. Então hoje, nós estamos nesta noite para entender isso. Deus ele não veio aqui, irmãos, esta noite por causa das paredes. Deus não veio aqui por causa da TV, do data show, do ar-condicionado, dos ventiladores, porque as cadeiras são bonitas, porque o piso é bonito. Deus veio porque você está aqui. E quando essa igreja se fecha, Deus ainda continua dentro de nós.
E quando as portas se fecham, Deus ainda continua dentro de nós. É por isso, irmãos, que muitos estão se lambuzando no erro, porque se ausentaram da presença de Deus, ao ponto de não sentir-se mais sujo. É por isso que Cristo fala que aquele que está sujo se suje mais, aquele que está limpo se limpe mais. Estamos hoje, eu pretendo hoje, quando chegar em casa, Deus ainda falar comigo dentro do meu lar, porque a minha casa é a extensão da igreja. Ontem eu pregando na igreja, eu estava dizendo, a gente sai do culto e acha que Deus só está na igreja, mas o culto ele tem que permanecer o dia inteiro. Sabe qual é aquele culto que Deus vai falar contigo? Aquele culto que tu começou de manhã já adorando Deus. Hoje, quantos de nós buscamos o Senhor durante o dia? Para chegar aqui nesta noite, nesse momento, Deus falar conosco. Quantos de nós intensamente, irmãos, intensamente mesmo. Você sabe o que é clamar a Jesus? A Bíblia diz que uma mulher chamada Ana, ela começou a orar. E ela chorava tanto, irmão, que o sacerdote não entendia uma sequer palavra. A mulher, ela tinha uma conexão com Deus naquele momento, mas algo me desperta no texto e me traz uma reflexão. Ana tinha alguém apoiando ela. Ana tinha um intercessor. Quem era o intercessor de Ana? Quem era o intercessor de Ana, irmãos? Eucana. Deu para entender que a família de Ana só foi próspera porque os dois estavam buscando o Senhor. A Bíblia diz que enquanto mais Ana era oprimida, mais Eucana demonstrava afeto a ela. A Bíblia diz que todo ano Ana trazia uma oferta ao Senhor. Todo ano Ana ofertava ao Senhor. Mas teve um momento que Ana entendeu que era o contrário. Não era pedir, era dar. O segredo de nós sermos abençoados é dar, abençoar. O segredo de nós sermos abençoados é abençoar. O que nós temos hoje para oferecer a Deus? Hoje. Eu sei que vocês têm vários pedidos para fazer ao Senhor, e se fizesse uma lista aqui não caberia em um livro pequeno. Mas o que vocês têm para oferecer a Deus? E eu não estou falando só de valores. Eu não estou falando somente de dinheiro. Estou falando de coração. Estou falando de entrega. O que vocês têm para oferecer a Deus? Ou vão continuar vindo orar pela mesma coisa, pelo mesmo motivo? Vão passar quanto tempo, irmão, orando pelo mesmo propósito? Vão passar quanto tempo orando pela mesma enfermidade? E às vezes chega para o irmão e diz, eu tenho uma enfermidade, e parece que virou até bicho de estimação a enfermidade. Eu tenho uma dor, na barriga, no pé. Não, irmão, você não tem isso aí não. Você que está atribuindo isso para você, mas quando você chegar aqui dizendo assim, eu vou sair daqui curado, eu vou sair daqui restaurado, eu vou sair daqui diferente, eu vou sair daqui, sabe, renovado. E eu quero te dizer uma coisa, o que vem primeiro, o perdão ou o milagre? Jesus olha para o paralítico descendo do telhado, ele faz o quê? Ele perdoa ou cura? Perdoa primeiro. E para que vocês entendam que ele não só perdoa, ele cura o paralítico e ele vai curado. Eu quero te dizer uma coisa, para você entender que você está aqui hoje por causa do perdão, você está aqui hoje porque Cristo te perdoou. Você está aqui porque Ele se entregou por vocês. Vocês já deveriam ter iniciado uma adoração ao Senhor de coração, como o profeta está dizendo. Porque independente se a porta vai abrir hoje ou não, independente se o milagre vai acontecer ou não, eu estou aqui por causa da graça de Jesus sobre a minha vida. Porque aonde o pecado abundou, a graça superabundou o pecado, e ela transbordou de tal modo que o salário do pecado não teve poder contra a minha vida, porque Cristo pagou sobre mim, sobre o meu pecado, com o seu sacrifício. E é por isso que hoje nós cantamos: Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, digno é o Senhor, Santo é o Senhor. Se você entender que adorando a este Deus, que as janelas do céu são abertas sobre a igreja, que é quando a igreja se une para adorar. Quando a Bíblia diz o que é ligado, está falando de adoração, está falando de entrega, de busca. Enquanto em Pentecoste o povo estava buscando, como um som de um vento veemente entra no templo, entra naquele local, e a Bíblia diz que são vistas como que línguas de fogo repartida sobre cada crente, porque eles estavam o quê? Buscando. Mas buscando o quê?
O 120 estava buscando o que, irmão? Milagre? O 120 estava buscando o que? Cura? O 120 estava buscando o que? Portas de emprego? Não, o 120 estava buscando a promessa: e recebereis o poder do alto, e sereis testemunhas. Sabe o que é isso, meu irmão? Hoje nós estamos aqui para chegar para o irmão que não veio e dizer assim: você na próxima vai. Nós estamos aqui com o papel de fazer aquilo que nós aprendemos há um tempo, né? Vem e vê o que Deus está fazendo aqui na igreja. Vem e vê o que Deus está realizando. Vem e vê o que o Senhor está fazendo. E lá na Grande Portugal nós estamos sempre professando um lema: todo culto é culto de milagre. Todo culto é culto de sinais, prodígios e maravilha. Porque o Espírito desceu sobre as nossas vidas. Nós estávamos pregando e de repente passou um jovem conversando com o obreiro Flávio na portaria, um homem, e ele começou a chorar, e ele disse assim: eu quero confessar o Senhor como Salvador. Aí de repente Deus tocou em outro: eu quero confessar Jesus como Salvador. A igreja tem que causar isso nas pessoas, irmãos. A igreja tem que causar incômodo na sociedade, não para afastar elas da igreja, mas para elas ter o desejo de entrar nessa igreja. Talvez alguém já passou por aqui, irmãos, e sentiu a presença do Espírito Santo, e é esta presença que traz, não é as coisas que nós criamos humanamente falando, mas são as coisas que são criadas pelo Espírito Santo na igreja, que atrai vidas. São as coisas que são orientadas por Deus a nós. Quando Deus está usando o profeta Jeremias, ninguém entende. Quando Deus está falando com o profeta Jeremias, ninguém escuta. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqui nós estamos pregando para crentes que sabem ouvir Deus. Então entrega o teu coração totalmente ao Senhor, busca Ele com muita força, com muita vontade, e hoje você vai voltar para casa revestido, cheio, renovado com a presença dEle. E depois de 70 anos eu vou tirar vocês de lá. Deus está dizendo: fica aí, cresce na prova, prospera na prova, eu vou tirar vocês daí. Não morre, não desanima, não desanima. Eu estou passando a prova faz um mês. Havia um homem há 38 anos, todo ano ele ia para o tanque, irmão. 38 anos. 38 anos tu está aí por quê? Não, porque as águas se movimentam, e quando os anjos descem, se movimenta a água, o primeiro que pula é curado. Quer ser curado? Levanta, toma o teu leito, vai. Toma a tua cama, vai. Sabe, irmãos, a gente está às vezes questionando o tempo, mas servimos ao Deus que é o tempo. Servimos ao Deus que é dono do tempo. Uma mulher de 12 anos, em uma mesma história, está narrando uma mulher de 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, e também está narrando a história de uma jovem, de uma adolescente com 12 anos que está enferma. O mesmo contexto. São dois milagres que o Senhor faz praticamente no mesmo dia. Deus cura a mulher, mas Deus ressuscita a jovem de 12 anos que estava enferma, filha de Jairo. Mas o que me traz a atenção é que a mulher estava 12 anos sofrendo. E eu te pergunto uma coisa, irmão: se você entender o contexto, era 12 anos sangrando. 12 anos, o sangue esvaindo dela. É muito tempo, irmãos. Essa mulher talvez ela poderia ter, se não fosse a vontade de Deus sobre a vida dela, já teria morrido. Mas o Senhor preserva. 12 anos. Aí a mulher não tem força para correr. Ela não tem força para ficar de pé. Ela não tem força para ir contra a multidão. Ela vai se arrastando. E eu sempre fico imaginando, irmãos, quem aqui já viu uma cena de alguém caído no meio da multidão? A multidão pisa ou não pisa, irmão? Já imaginou a mulher sendo pisada pelas pessoas e ela esticando a mão para tocar na orla, na ponta do manto de Jesus? Quantos pisões ela não levou? E a Bíblia diz que quando ela toca, irmão, sai algo que eu e você esta noite temos que aprender: poder. O clamor de um crente fiel extrai poder da presença de Deus. Tocamos poder. Espera ainda, alguém me tocou diferente. Imagine no culto, irmãos, nós estamos louvando aqui, adorando, aí o Espírito Santo fala ao profeta e diz assim: espera ainda, que alguém está tocando em Deus diferente aqui. Alguém está tocando de uma forma intensa. É o coração, ó, de todo o coração. Aí a Bíblia diz que Deus chega para ela. Jesus vai curar ela depois do toque?
Jesus vai dizer assim, seja curado. Você vai ver isso no texto? Não, né? Por quê? Porque a fé dela foi tão imensa que ela não precisou nem pedir. Você deu para entender que eu não precisei, eu tenho que entender isso. Ela não pediu nada, ela só tocou. E Jesus sabia a intenção do coração dela, curou. E a Bíblia diz que Jesus olha e disse, a tua fé te curou, te salvou. A tua fé te curou, te salvou. Entenda que o contexto está dizendo que a mulher toca, sai poder, a cura acontece. Nós entendemos que os milagres narrados na história do Novo Testamento sempre tem um contexto poderoso para nós aprendermos. Um homem chega para Jesus e diz o quê? O meu servo está doente. Aí Jesus disse, não, eu vou lá na tua casa, faz uma visita, né? Aí ele fala o quê? Uma palavra tua. Agora, só uma palavra. A história não narra quantos quilômetros estava Jesus da casa do homem, mas a palavra de Jesus tem poder. Eu não sei a distância da casa de vocês para a igreja. Eu não sei a distância da casa de vocês e nem sei a direção da casa de vocês para a igreja. Mas basta uma palavra do mestre esta noite para ir lá, aonde você mora, e o milagre acontecer. Lá, agora. Não, eu deixei uma pessoa lá com problema, com enfermidade, uma pessoa que não quer mais nada com Deus, uma pessoa que precisa de libertar. Uma palavra de Jesus lançada agora pode fazer milagre dentro do teu lar. E o que você está esperando? Busque a Deus de coração nesta noite. Comece a adorar este Deus. Rasgue o coração diante de Deus. Rasgue o coração diante da presença do Senhor e comece a dizer, Deus, eu vim aqui hoje, Senhor, para sentir a tua presença. Então, Senhor, que vinha sair poder de ti e vinha tocar na minha vida, e eu vinha sair daqui cheio de poder do Espírito Santo. Poder. Então, amados, hoje o segredo aqui é o versículo que está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com o vosso coração, todo o coração. Amém? Então vocês jamais esqueçam disso. Jamais busquem ao Senhor pela metade. Jamais venham para o culto e dê a metade da oferta. Eu nunca me esqueço. Eu me congregava em uma igreja, em outro ministério, e eu fui dar uma palavra da oferta e eu disse assim, ó: não leve para casa aquilo que é de Deus. E eu fui bem firme naquilo que eu falei. Aí fiz a oração, terminou o culto, a irmã chegou para mim e disse assim: você estava falando que não era para levar o que era de Deus. Eu abri assim a minha bolsa e eu ia dar as mesmas ofertas. Ela sempre dava aquele mesmo valor de oferta. E quando ela abriu a bolsa, ela viu que ela tinha um valor maior dentro da bolsa do que na mão. Aí quando eu disse assim, não leve para casa aquilo que é de Deus. Aí ela disse que pegou o que tinha separado, botou na bolsa, tirou da bolsa e deu. Aí ela disse assim, e diz aí que quando eu ofertei o melhor, eu comecei a entender que quanto mais eu entregar, e eu estou falando não só de oferta financeira, eu estou falando de dar o melhor ao Senhor. E ela disse que quanto mais dava, mais ela tinha. Quanto mais ela abençoava, mais ela tinha. Então hoje, irmãos, eu estou disposto a orar por uma vida. Independente do que eu estou passando, eu estou disposto a interceder por alguém. E eu sei que aquilo que eu interceder vai acrescentar na minha vida muito mais. Amém? Se você hoje, cada um de vocês hoje, parasse um pouco de pedir por você agora, e começasse a interceder por alguém que está em casa, alguém da sua família, um vizinho, que talvez a gente dá só aquele bom dia, né? E a gente sabe que está na prova, a gente sabe que a pessoa precisa de Jesus, e a gente faz uma vista grossa, porque a gente às vezes tem medo de falar e achar que a pessoa não vai nos honrar. E talvez um convite seu, vem para a igreja, vamos para o culto. Talvez essa pessoa está esperando um convite, e nós estamos às vezes preocupados demais com os nossos problemas. Eu dirigi uma igreja no Bom Jardim, irmãos, e eu nunca me esqueço disso. Eu dirigi uma igreja que estava passando uma situação muito problemática. O pastor me lançou dentro dessa congregação. No primeiro dia de recepção, mataram um jovem na porta da igreja com 30 tiros. Eu tinha que passar o culto inteiro observando a porta, e só tinha 4 crentes, um casal e um casal de crianças. Só tinha uma igreja, irmãos, antiga no ministério, mas que não tinha mais nenhum crente. E eu ficava olhando para a porta, e eu dizia assim: Senhor,
Me dá menos força nas pernas, para que se alguém vir correndo, eu feche a porta antes. E eu me lembro, amados, que esse dia eu cheguei para o irmão e disse: irmão, dirige o culto, a sua esposa vai pregar. E eu não falei por quê, mas eu estava com febre, muito doente. Eu fui para a porta, e eu fiquei na portaria dizendo para Deus: Senhor, quantos estão saudáveis? E eu estou aqui enfermo. Olha o pensamento, irmão. Senhor, poderia estar agora em casa, me cuidando, e eu estou aqui. Aí Deus disse assim: olha para o lado. E eu não entendia porque Deus estava mandando eu olhar para o lado. E Deus, olha para o lado. E quando eu olhei para o outro lado da rua, tinha um homem sentado na calçada. Aí começou o pensamento: olha aí, Senhor, tá vendo? Tem força, não vem para a igreja que não quer. Tem saúde, não vem para a igreja que não quer. Aí Deus disse assim: vai ao outro lado, senta do lado dele e fala de mim para ele. Eu tinha receio de deixar a portaria só, irmão, mas Deus estava mandando. Atravessei a rua, sentei do lado do homem, comecei a conversar. Ele chegou para mim e disse assim: mais um pastor dessa igreja para querer me convencer a entrar nela? Eu não vou, porque quanto tempo faz que eu estou sofrendo de uma enfermidade, e os pastores dizem que Jesus me cura e ele não me cura. E eu disse assim: basta uma vez você ter um relacionamento com Cristo para ele transformar essa enfermidade. Passou o dia. Quando foi no próximo culto, ele entrou. Só que ele tinha dito alguma coisa, irmão, para mim. E ele iria me visitar, iria fazer uma visita à igreja. Mas se Jesus não curasse ele, nunca mais ele pisaria dentro da igreja. A responsabilidade, irmão. O inferno pressionando para a gente parar de evangelizar. Aí eu disse assim para ele: você vai e Jesus vai lhe curar. Aí o homem chegou, irmão, sentou na cadeira no culto da sexta-feira. E eu fiquei alegre, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado. Senhor, eu tenho que curar ele hoje. Eu disse para esse homem que ele iria ser curado hoje. Aí começou vindo: mas se Jesus não curar? Meu Deus, o homem não vai mais querer saber de Jesus. E ao mesmo tempo vinha a fé. Aí quando eu disse assim: Senhor, vai curar hoje. Aí eu orei pela vida dele, ele trouxe os exames. Esse homem, para você entender, ele estava com câncer no esôfago. Eu reclamando de uma febre, e Jesus me levou para alguém que estava sofrendo mais do que eu há muitos anos. Aí eu comecei a orar sobre a vida dele. Ele foi e disse... Aí ele olhou para mim e disse assim: ó, tá combinado, né, pastor? Na outra semana ele ia fazer o exame, irmão. Aí passou uma semana, nada do irmão. Passou 2 semanas, nada do irmão. Eu disse: Jesus, perdemos uma vida, Senhor. Aí quando foi num culto, irmãos, eu vi aquele homem entrar. Só que ele entrou assim com um alvoroço tão grande no meio do culto. Uma pessoa entrando que não é crente, do nada na igreja, diz assim: algum problema tem. E ele vem entrando assim desesperado, com os papéis na mão, e diz: pronto, ele vai dizer aqui para a igreja que nós estamos mentindo, que Jesus cura e Jesus não curou. Quando chegou no altar, irmãos, ele se ajoelhou, jogou os exames assim: eu só vim dizer para todos que Jesus me curou, e a partir de hoje eu vou ser crente em Jesus. E não só eu, mas a minha família está aceitando o Senhor. Irmãos, foi algo que fez um desdobramento no ministério, na congregação, que Deus começou a enviar vidas. Porque quem passava em frente à igreja disse assim: ei, eu estava com câncer, Jesus me curou naquela igreja ali, ó, vai para lá, tu está com problema, Jesus vai curar, Jesus vai transformar. Ele começou a ser um testemunho. Sabe, irmãos, nós estamos precisando disso. Deixar um pouquinho de lado, parar de estar reclamando, questionando, buscar do coração e entender que tem vida lá precisando de uma palavra. Tem pessoas que estão esperando uma palavra tua, dizendo assim: fulano, vem ver o que Deus está fazendo na Shalom, no Parque Albano. Vem ver o que Deus está realizando. Deus está curando, Deus está batizando, Deus está renovando, Deus está restaurando família, Deus está tirando a pessoa das drogas, Deus está tirando a pessoa da prostituição. Deus está fazendo a obra dele. Então hoje nós viemos buscar esse Deus, e nós vamos interceder por uma vida, amém? Tem um lema que eu acho lindo, irmãos, de um filme que diz assim, ó: falta mais um. O soldado está atrás, né? Está na guerra, e ele vai atrás dos corpos, os corpos dos soldados mortos, e ele vai lá buscando, né? Lindo esse filme, irmão. E falta mais um, e ele consegue salvar vários.
Na igreja nós começamos com uma irmã de uma família. Hoje nós já estamos na faixa de uns 7 a 8 pessoas, só de uma casa. Só de uma casa. E eu sempre digo para ela assim, falta mais um. Aí aparece um genro, aparece um primo, aparece um... Aí diz assim, tá salvando, e falta mais um. Até Jesus voltar, irmão, falta muita gente entrar e aceitar Jesus aqui nessa igreja. Mas nós temos que buscar de coração. Nós temos que entregar de coração. Nós temos que parar de querer que a pregação seja da forma que a gente quer. E a gente entra na igreja e diz assim, o pastor vai falar. E se o pastor falar algo que não agradou meu coração, eu saio chateado com o pastor. Ei, pastor, ele nunca vai pedir perdão, desculpa pelo aquilo que o Senhor falou. Né? Tem uns pregadores que dizem, me perdoe se Deus falou assim. Não, irmão, não vou pedir perdão, Deus está falando. Eu pediria perdão se eu não falasse no Espírito. Mas eu estou falando aquilo que Deus está falando. A busca é de coração, a busca é completa. E só sabe o peso da busca quem precisa. Eu pergunto para uma mãe que está precisando de uma internação para o seu filho, o que é que você faz? Enfrenta fila de madrugada, vai e às vezes briga com fulano, com porteiro, com cicrano, e vai e quer resolver, não é assim? Você vai hoje entrar com uma ousadia, não vai brigar com Jesus não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Mas você vai entrar com uma ousadia na presença do Senhor e dizer assim, hoje eu quero o meu milagre. Hoje eu quero o meu milagre. Mas o meu milagre é para quem? Aí você vai agora pensar nessa pessoa que precisa desse milagre. Amém? Vamos interceder? Vamos ficar de pé, irmão. Antes de eu passar, pastor, eu quero fazer só essa oração. Nós vamos interceder por vidas. Nós vamos interceder por vidas. E Deus vai acrescentar o número de salvos da igreja. O Senhor vai acrescentar o número de salvos na igreja. Eu fico imaginando como hoje, quantas vezes o Senhor fez vigílias com os seus discípulos, para que o número de salvos fosse crescendo na obra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, Deus é poderoso, mesmo Deus. O Deus que nós servimos continua sendo o mesmo. O Deus que nós servimos, Ele ainda cura, Ele ainda renova, Ele ainda restaura, Ele ainda faz milagre. O Senhor esta noite nos convida a buscar intensamente ao Senhor. Buscar intensamente. Então eu vou te pedir, irmãos, uma coisa. Não precisa se preocupar com nada teu, nenhum pertence. Feche teus olhos. Começa a se ligar com o Senhor. Hoje é uma noite que nós declaramos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida. Que as armadilhas, que as armas preparadas contra nós não prosperará. A língua contra nós não será próspera. O Senhor vai começar a colocar por terra os projetos do inferno. Mas eu preciso orar. Eu preciso buscar, eu preciso me entregar, eu preciso entender que hoje Jesus está aqui, Jesus está na casa, irmãos. E se Jesus está na casa, milagre acontece. Se Jesus está na casa, bênçãos acontecem. Então você veio hoje buscar o dono da obra, Jesus. Feche teus olhos, comece a buscar este Deus. Comece a buscar o nome do Senhor. Pai querido, Deus eterno, neste momento, Senhor da glória, nós estamos te pedindo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, porque o nosso nome, Senhor, sem a presença do Teu Espírito de nada tem poder, Jesus. Mas nós estamos pedindo no nome de Jesus. No nome de Jesus, esta vida que está precisando de uma cura. Senhor, no nome de Jesus, essa pessoa que está sofrendo, Pai querido Deus, de uma inflamação, Senhor. Deus, no nome de Jesus, essa enfermidade vai cair por terra no nome do Senhor. Pai, nós declaramos, ó Pai, a falência do inferno. Nós declaramos, ó Pai querido, esta noite, os céus abrindo, Senhor, ao nosso favor. E existe uma ligação esta noite intensa da igreja para com os céus. A Bíblia Sagrada nos diz, ó Pai querido, que se orarmos pedindo no nome de Jesus, será nos concedido. Então declaramos, ó Pai, esta noite, no nome de Jesus, comece a salvar vidas, ó Pai. No nome de Jesus, comece a libertar vidas, Senhor. Este esposo, ó Pai querido, que tem dado trabalho, Senhor, começa a resgatar este homem, a trazer, meu Pai querido, a Tua presença, a mesa da reconciliação, Senhor. Deus, começa a entrar no coração deste filho que está dando problema, que está dando, meu Pai querido, Deus, que está fazendo o casal, meu Pai, entrar em ruína, o casamento, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, começa a entrar, meu Pai querido, na mente deste homem que está pensando em desistir do seu relacionamento, porque não está se sentindo amado. Deus, começa a entrar, meu Pai, com providência. Pai, eu
venho te pedir, Senhor, Deus, começa a agir na vida deste crente, Senhor, que esta noite veio contestar o porquê está passando tanta luta, o porquê está passando tanta prova e nada acontece. Deus, se ele entendesse que Deus está no processo, se ele entendesse que Deus já está preparando o milagre, Deus já está preparando a providência, e essa providência não vai ser uma providência qualquer, essa providência é aquilo que o profeta diz: o moço, vai lá e olha direito, vai lá fora e olha direito. Senhor, se as pessoas entendessem que existe anjos de Deus, existe uma proteção divina sobre a nossa casa, e a nossa casa só não caiu por terra porque a presença de Deus sobre as nossas vidas é real, e Deus tem cercado o nosso lar com muros de fogo, e o Senhor tem nos cercado pela sua presença. Então Deus começa a confirmar essa oração que está sendo de coração, esta oração que está sendo uma busca incessante, meu Pai, essa busca, meu Pai, desta pessoa, e esta noite, Senhor, veio aqui declarar para o céu, veio declarar para o inferno, que ela veio em busca, Senhor, da tua presença, mas vai voltar para casa com milagre, vai voltar para casa renovado, vai voltar para casa restaurado. Então, no nome do Senhor, abre as comportas do céu neste momento, derrama da tua presença sobre esta vida. Aquele, meu Pai querido, que há tempos não fala em línguas porque está frio espiritual, começa a aquecer o coração dele agora, Jesus. Começa a renovar o coração dela agora, Jesus. Dá dons à tua igreja, dá talentos à tua igreja, desperta a tua igreja, renova a tua igreja, usa a tua igreja, faz o mover sobre a tua igreja esta noite, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, sendo testemunha do que aconteceu nesta noite. Que milagres o Senhor fez, que portas o Senhor abriu, que milagres o Senhor tem feito no meio de nós, que milagres o Senhor tem feito nesta casa, porque Deus está presente, porque o Senhor é o Deus presente, porque Deus é Pai presente, porque o Senhor tem olhado para o teu interior esta noite, está dizendo: você está de fato, de verdade, esta noite buscando intensamente. Então clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Hoje é noite de clamarmos a presença deste Deus, hoje é noite de clamarmos a presença do Senhor. Então que o céu se abra sobre a nossa vida esta noite e venha ser derramado bênção sem medidas. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, começa a falar com vidas esta noite, porque desde o começo, Senhor, Tu tem falado conosco, Pai. Tu tem sido Deus presente neste momento, neste culto que estamos fazendo a Ti, Pai. E Deus, eu sei, meu Pai, que o inferno se levantou, mas a Tua palavra diz que se o inimigo vir por um caminho, por 7 ele vai ter que voltar. Deus, nós não iremos recuar, não, Senhor. Nós não iremos deixar de interceder pela nossa casa, não, Jesus. Nós não deixaremos de orar, meu Pai querido, para que Deus liberte vida, não, Senhor. Enquanto houver fôlego, há esperança de salvação, Senhor. Enquanto houver, meu Pai querido, vida dentro de nós, há esperança de milagre, Jesus. Então falta mais um, Senhor, dentro da nossa casa, falta mais um dentro da nossa família, falta mais um dentro da nossa parentela. Envia o Teu Espírito Santo, meu Pai, que é responsável de convencer o homem do pecado e juízo, meu Pai, da justiça de Deus. Vai lá, meu Pai querido, e faz tocar, Senhor, aos vizinhos dessa igreja, os da direita, os da esquerda, os de frente, os de trás, Senhor. Começa a tocar na vizinhança do Parque Albano, Deus. Desperta a Shalom no Parque Albano de tal forma que eles possam incendiar, meu Pai querido, este bairro com a presença do Espírito Santo. Nós não estamos aqui, Senhor, porque nós estamos buscando um Deus morto, não. Este Deus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecoste. É o Deus que tem renovado a cada culto nesta igreja. É o Deus que vai despertar uma geração de ministros, uma geração de pregadores, uma geração de missionários desta casa, Senhor. E eu creio, meu Pai querido, que vidas irão àquela casa, àquele lugar. Existem milagres, existem curas. Vamos para aquela igreja, porque Deus está fazendo grandes coisas. Deus, começa a tocar em pessoas para que venham entrar nessa igreja, não por causa de alguém, não por causa que alguém está aqui dentro, não, mas porque Jesus está na casa, porque Jesus está presente, porque Jesus está fazendo milagre, porque Jesus está operando milagre. Deus, Senhor, quem entender, meu Pai querido, esta noite, Pai, a mensagem, e possa sair daqui, meu Pai, refletindo nisso, Senhor. O culto não vai acabar, Senhor, da glória aqui, mas vai se estender
em casa. E esta noite Deus vai se revelar em sonho para vidas. Deus vai se revelar, meu Pai querido, no seu quarto. Deus vai, meu Pai querido, esta noite se revelar, Senhor, de tal modo que estas pessoas vão acordar dizendo: o porquê eu não pensei isso? Deus me revelou a estratégia para vencer esta prova. Deus vai revelar a estratégia para vencer os obstáculos da vida. Quando nós inclinarmos a cabeça, o sonho de revelação vai vir. Deus vai despertar nós, para nós levantarmos mais e interceder, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Deus está dizendo: eu estou dando um tempo da prova, e no final da prova, aquilo que tu semeou no deserto vai colher, aquilo que tu plantou na prova vai colher. Então para de reclamar e questionar o tempo de prova, só obedece e honra a Deus, porque as bênçãos do Senhor nos seguirão. Aplauda Jesus Cristo. Amém. Agradeço a minha oportunidade, que Deus os abençoe no nome de Jesus.